Este instrumento era colocado na perna da vítima, à altura do joelho, e apertava até que as pontas penetrassem na carne, esmagando a rótula. O exercício era repetido várias vezes, o que causava a inutilização permanente da perna. Era uma tortura aplicada na Ásia até o século XIX. Era utilizada sobretudo contra ladrões, mas também contra assassinos. Neste caso, estes eram decapitados após a tortura. Esmaga pulgar. Este instrumento era usado como alternativa às principais torturas ou como um tipo de amedrontamento. O acusado sofria a mutilação do pulgar simplesmente com o aperto do parafuso. Usado na Alemanha e na Itália do Norte entre 1300 e 1700, esse método muito doloroso servia para obter informações ou confissões de delitos, muitas vezes não cometidos. Esmaga-seios. No século XV, as bruxas e a magia estavam em evidência. As crenças populares nesse campo eram tão enraizadas que foi muito ativo o comércio de óleo santo, cinzas, hóstias consagradas, banha de cadáveres, sangue de morcego e similares. Então, as bruxas e os bruxos passaram a ser considerados hereges. Assim, o combate à heresia foi levado para o terreno da magia negra. Era comum também atribuir a uma pessoa bem-sucedida em negócios ou com um sucesso repentino a acusação de magia, e, dentre vários instrumentos de suplício, geralmente preferia-se recorrer ao ferro em brasa, pois o fogo era considerado eficaz na luta contra os demónios. O esmaga-seios aquecido em brasa fazia parte dos instrumentos empregados contra as bruxas. Na França e na Alemanha, esse instrumento tinha o nome de tarântula ou aranha espanhola. Com ele, se despedaçava o peito das raparigas fossem mais entenridade ou das mulheres culpadas de aborto voluntário. Forquilha do herege. Ao herege era reservado um tratamento diferente daquele dado aos condenados comuns, visto que o objetivo da penitência era a sua alma, ainda no momento da morte. A Inquisição Espanhola representava a fase aguda do processo acusatório contra as heresias e atingiu o índice de extrema crueldade. Todos os instrumentos de tortura não eram senão o preparo para a morte da vítima. Esta espécie de garfo era colocada no tórax e embaixo do queixo do condenado, e como uma cinta de couro era apertada contra o pescoço, fazendo com que as pontas penetrassem na carne. Foi muito usada no período de 1220 a 1600. Não era usada para obter confissões, mas sim como uma penitência empregada antes da execução do condenado. Garrote. Este instrumento servia para o estrangulamento dos condenados e era o golpe de misericórdia para os condenados à fogueira. Os católicos que pediam para morrer debaixo de fé católica alcançavam o privilégio de serem sufocados primeiro. Os que declaravam querer morrer pelo judaísmo ou por outra religião eram conduzidos vivos à fogueira. No garrote, a vítima sentava-se de costas no banquinho de madeira com o pescoço encostado ao poste e com uma cinta de couro era sufocada. Guilhotina. A Revolução Francesa apagou todos os rastros de tortura. O inventor da guilhotina foi o filantropo Dr. Ignace Guillotin. A Assembleia sancionou uma lei, no dia 3 de julho de 1791, pela qual todas as pessoas condenadas à morte terão a cabeça cortada. Um ano depois, iniciou-se a utilização da guilhotina. Depois de diversas experiências feitas com cadáveres, morreu na guilhotina o primeiro condenado. Foi decapitado o condenado por nome Nicolas Giacomo Pelletieri, e o verdugo foi Charles Henri Sanson, o mesmo que em seguida decapitaria em França Luís XIV. Máscara infâmia. No período de 1500 a 1600, essas máscaras apresentavam-se de formas variadíssimas e muito fantasiosas. Eram utilizadas para aplicar penas a quem não aprovava o governo ou às mulheres rebeldes, cansadas de escravidão doméstica e dos sucessivos estados de gravidez. Eram usadas também as máscaras infames nas alcoviteiras e às vezes até em maus músicos, ou mesmo nos maridos traídos, nos quais era colocado uma caveira de boi, com os respectivos chifres. Os condenados ficavam expostos em lugares públicos bem visíveis. Mesa de desvisceração. Chamava-se mesa de desvisceração ou desquartejamento manual. Nesse instrumento, o condenado era colocado deitado, preso pelas juntas e esviscerado vivo. O carrasco abria-lhe o estômago com uma lâmina, prendia com pequenos ganchos as vísceras, com a roda, lentamente, ia puxando os ganchos. Os órgãos iam saindo do corpo da vítima durante horas, até que chegasse a morte.
Alguns condenados permaneciam vivos durante dias depois de desviscerados, pois o carrasco tinha a habilidade de extrair das vítimas os órgãos não vitais. Esse suplício teve uso em Portugal e Espanha nos anos de 1300 a 1800. Pêndulo. A eluxação ou deslocamento dos músculos era um dos muitos suplícios preliminares às torturas propriamente ditas. Entre estas, o pêndulo era o mais simples e eficaz. Era uma das torturas mais comuns na Idade Média. A vítima era amarrada pelos pulsos a uma corda e levantada por uma roldana até à parte superior. O suplício consistia em largar bruscamente a corda até que o corpo quase tocasse no chão. Quando então o condenado era novamente suspenso, repetindo-se a operação diversas vezes, o que deslocava a musculatura da vítima, causando dores atrozes. Roda alta. Era reservada aos criminosos responsáveis por delitos contra a ordem pública, como assassinos e ladrões. Era um suplício duplo. O réu era colocado todo nu, deitado no chão, com os pés e as mãos fixados em anéis de ferro. Sob seus ombros, cotovelos, joelhos e tornozelos eram colocados robustos pedaços de madeira. O carrasco com a roda despedaçava-lhe todos os ossos, mas evitando ferimentos mortais. Na segunda parte do suplício, o corpo da vítima, assim todo triturado, era dobrado sobre si mesmo e colocado em cima da roda de uma carroça, na horizontal, sobre uma estaca, e ali deixado por vários dias até morrer. Roda de despedaçamento. Este instrumento produzia um sistema de morte horrível. O réu era amarrado com as costas na parte externa da roda. Sob ela eram colocadas brasas, e o carrasco, girando a roda cheia de pontas, fazia com que o condenado morresse praticamente assado. Este instrumento esteve em uso em Inglaterra, Holanda e Alemanha nos períodos de 1100 a 1700. Tronco. Este instrumento existia nos mercados e feiras ou na entrada das cidades. Era um instrumento considerado de uso obrigatório na Idade Média em quase todas as regiões da Europa. Este e outros instrumentos, como a máscara da infâmia, fazem parte de uma série para o uso de punições corporais, os quais, além de constituírem uma punição para a vítima, eram também um exemplo para os outros. Virgin Nuremberg. A ideia de se mecanizar a tortura nasceu na Alemanha. Foi chamada assim porque o seu protótipo foi construído no subterrâneo do tribunal daquela cidade. As lâminas eram móveis e postas em posição tal que não podiam matar imediatamente o condenado. Somente o feria gravemente, fazendo com que morresse de hemorragia. Nos nossos dias, as penas de morte e as torturas acabaram, mas a verdade é que a Inquisição continua a existir e dá-se pelo nome de Congregação para a Doutrina da Fé.